Alguém ainda se lembra do Nico Williams? Vamos ver esse vídeo aqui, vamos reagir a esse vídeo e ver no que dá. Eu tenho uma pergunta. Alguém se lembra do Nico Williams? Sim. Por exemplo, eu particularmente lembro muito bem do Nico Williams, o garoto do Bilbao que rebentou junto do Lamine Yamal na Euro 2024. O que esses dois moleques fizeram foi simplesmente uma barbaridade. Jogavam como se estivessem brincando, mano. Esquece, Nico Williams. E, sendo sinceros, o caso dele é bastante digno de análise. Acho que esse vídeo está um pouco lento, então vou aumentar um pouco sua velocidade para aumentar aqui a dinâmica, pelo menos para 1.30, não sei, vamos ver se vai ficar bom. Como passou de uma das maiores promessas do futebol europeu a praticamente cair no esquecimento. E não é nada contra o jogador. O mais novo dos Williams, para mim, continua tendo um potencial grandioso, mas o que está... Sim, até porque ele acho que tem apenas uns 24 anos de idade, então ainda tem muito futebol pela frente, ainda tem muita lenha para queimar. Acontecendo com ele nos mostra o quão poderosas nossas decisões podem ser às vezes e que, se errarmos, isso pode marcar um antes e um depois em nossas vidas ou, no caso dos jogadores, em suas carreiras esportivas. E estou seguro de que, se Nico Williams tivesse tido uma bola de cristal e pudesse ver seu futuro, certamente a decisão teria sido bem diferente da que conhecemos. Sim, difícil, mano. Mas não vamos nos precipitar. Em 2024, Nico Williams se tornou conhecido mundialmente. É verdade que ele já era um excelente jogador, era uma grande promessa e os gigantes europeus já estavam voltando seus olhares para ele. Mas, sem dúvida, onde ele se tornou mundialmente conhecido foi em 2024, especialmente na Eurocopa que venceu com a Espanha. E foi exatamente aí onde eu tenho ainda as lembranças do Nico Williams, mano. O que eles fizeram naquela Copa foi brincadeira, mano. Foi aí que Nico Williams demonstrou que estava feito para grandes coisas. Ele teve um desempenho brutal e levou, junto com Lamine Yamal, a seleção espanhola a vencer com autoridade o maior torneio continental europeu de seleções, sendo Nico Williams uma das peças-chave e um dos jogadores que mais se destacou. E o normal, o que se esperava, era que após tal desempenho, Nico Williams desse o próximo passo em sua carreira. E, sem lugar para dúvidas, o Athletic é um clube histórico espanhol. Mas sejamos sinceros, não é um dos maiores da Europa e um jogador como Nico Williams, com esse potencial e talento, estava destinado a jogar em um dos grandes. Sim, porque eu lembro naquela mesma temporada quando a Euro, durante a Euro mesmo, quando a Euro termina, porque o entrosamento entre o Nico Williams e o Yamal era tão grande que já se especulava muito que o Barcelona ia contratar o Nico Williams e que ele também estava louco, estava doido para jogar com o Lamine Yamal. Mas acho que naquela temporada não houve muito barulho sobre a situação, porque depois da Euro o Nico Williams foi curtir as suas férias e não se falou muito da polêmica. Quando ele voltou, jogou simplesmente no Atlético Clube Bilbao. O problema veio na temporada seguinte, quando o assunto veio muito à tona na temporada seguinte. E o selecionado, o que tinha mais chances de levá-lo, era nada mais nada menos que o Futebol Clube Barcelona, que estava começando um novo projeto com Hansi Flick, um treinador lendário que tinha deixado claro que queria contar com Nico. De fato, a coisa estava tão séria que torcedores do Barcelona já estavam colocando o número de Rafinha. Sim, lembro, até isso deixou o Rafinha pé da vida, mano. O Rafinha ficou pé da vida, por quê? Porque o Barcelona vinha daquela temporada conturbada com o Xavi, a última dele, onde o Barcelona contratou o Hansi Flick, mas o Rafinha vinha sendo questionado pelo seu desempenho, até porque ele veio depois a falar que não se sentia muito confiante, o Xavi não dava aquela oportunidade para ele, tanto que nesse mesmo posto aqui temos aí o sorriso do Rafinha, porque o que o Rafinha jogou nesta temporada foi barbaridade. E para mim ele só não foi bola de ouro porque o Barcelona foi eliminado, caiu para a Inter de Milão nas quartas, aliás nas semifinais daquela Champions. E fora isso, mano, o que o Rafinha jogou naquela temporada foi brincadeira. Eu acho que esse posto aqui foi meio que desrespeito para o Rafinha, mano, porque a 11 era do Rafinha, então... E também especulava-se que o Rafinha ia sair do Barcelona para a Arábia, algo em torno disso. Em Nico Williams, algo que o brasileiro não gostou nem um pouco. Na mesa, havia dois nomes, Nico Williams e Dani Olmo. No final, a diretoria optou por Dani Olmo e dizem que isso se deveu ao fato de terem visto mais devoção em Dani Olmo do que a que Nico Williams tinha para vestir a camisa. Não, exatamente, se for devoção sim, porque a transferência do Nico naquela temporada era muito complicada, mano. Sejamos sinceros.
Azulgrana. Além do ruído e das informações, Nico Williams não acabou chegando ao Barcelona naquela temporada e o Barça de Flick se tornou uma máquina quase perfeita. Eu acho que o Barcelona em si naquela temporada não foi muito atrás do Nico, não. Naquela temporada em si. Acho que tentou contatos, não contatos e percebeu que seria difícil naquela temporada. É porque é o seguinte, o Atlético Clube Bilbao, ele é um clube com uma identificação muito grande naquela área, no País Basco, acho que é isso. Porque, por exemplo, aquele clube tem uma tradição enorme em que os jogadores, boa parte dos jogadores que jogam naquele clube, nascem naquela região ou naquela cidade. Então, e o Nico já tem um irmão que fez praticamente toda a carreira, o Iñaki fez toda a carreira no Atlético Bilbao. Então, esse lado pessoal, lado familiar, lado tradicional do clube, chega a ser um pouco pesado, ou pesa um pouco mais na decisão do jogador. Então, mas na primeira temporada em si, depois da Euro, acho que o Barcelona não fez tanto esforço assim para contratar Nico. Entregando um dos melhores desempenhos que a equipe não tinha há muito tempo, deixando para trás uma temporada incrível onde, na Espanha, foram os donos absolutos, ganhando todos os títulos nacionais e ficando às portas da tão ansiada Champions League. Enquanto Nico Williams teve que ver tudo isso pela televisão, mostrando já a partir daquele momento que estava totalmente arrependido de não ter ido para o Barcelona. A temporada terminou e o nome de Nico Williams foi perdendo força cada vez mais. Dizia-se que o Barcelona já não estava mais interessado no jovem ponta espanhol e que estava trabalhando em outras opções. Mas em meio ao mercado, Nico Williams decidiu dar o passo decisivo. E mano, enquanto não acontece, a gente só fica imaginando o que seria do Barcelona esse Dance Flick, porque este Barcelona Dance Flick ele é uma equipa muito ofensiva, mano, característica da Espanha, mano. Então o que seria de Rafinha no meio, Lamine e Nico Williams daquele outro lado, mano, seria top, mano. Deixou claro ao Barcelona que estava interessado em ir para a equipe, que estava arrependido e que queria ficar às ordens de Hansi Flick, que claramente era o indicado para levar sua carreira ao próximo nível. Esta informação em parte eu acho que é verdade sim, porque na temporada seguinte o Nico acho que veio a oferecer-se entre aspas para o Barcelona. Isso é muita verdade, isso é pura verdade. O Nico veio a oferecer-se, não sei se é um empresário ou algo assim em torno dele. O Nico estava decidido a ingressar no Barcelona, só que tinha um porém, tinha um problema aí, que também até chegou a ser assunto polêmico, que o presidente Javier Tebas chegou a se envolver, não se envolver, algo que não chegou a ser provado, então foi apenas especulação. Mas, de facto, esta temporada o Nico Williams estava decidido a entrar para a equipe do Barcelona, e isso não é mentira, não. Acho que todo mundo sabe, e praticamente todo mundo já dava como fechado a ida de Nico Williams para o Barcelona. A reviravolta aconteceu no fim da história. Tanto que o Nico teve o seu muro pichado, teve a sua imagem do muro, aquela muralha lá, pichado. Os torcedores do Bilbao ficaram pés da vida com o Nico Williams por ele ter expressado o desejo de ir jogar no Barcelona já naquela época e naquela temporada. E o Atlético vinha de uma boa temporada, tanto o Atlético, no caso, vinha de uma boa temporada, tanto que havia se classificado para a Champions seguinte. Naquele momento, tudo parecia praticamente certo. O Barcelona ia lhe dar uma segunda oportunidade e Nico Williams estava decidido e pronto. No fim das contas, no Barcelona ele tinha grandes amigos da seleção, especialmente Lamine Yamal, que estava muito entusiasmado para que seu amigo chegasse ao clube. No entanto, a história deu uma reviravolta inesperada. E aqui é preciso abrir um parêntese. Sabe-se que o Barcelona não está passando pelo seu melhor momento econômico. Devido à péssima gestão de Bartomeu, o clube ficou Sim, isso pesou muito nesta última decisão do Nico Williams. em uma posição bastante complicada, financeiramente falando. Fato que fez com que Messi saísse do Barça e que, nas janelas de transferências, o Barcelona não tenha conseguido fazer. Mano, o Barcelona teve um momento que estava muito abaixo, Tem um momento em que a escalação tinha por aí Serginho Dest, Adama Traoré, Bright White. São momentos da vida. Grandes contratações nos últimos tempos, tendo muitas vezes que usar a imaginação para ver quem poderia contratar, muitas vezes chegando jogadores em fim de contrato ou por empréstimo, mas com uma contratação como a de Nico Williams eles estavam prontos para abrir uma exceção. O Barcelona estava pronto para pagar a cláusula de rescisão de Williams, que era de cerca de 60 milhões. Mas então, Nico Williams surpreendeu a equipe com um pedido totalmente fora de lugar e que, se fosse concedido, deixaria o clube em uma posição péssima. Nico Williams, depois de ter recebido informações, não estava muito seguro se o Barcelona realmente poderia inscrevê-lo na liga. Aquilo que eu falei da polêmica envolvendo o presidente da La Liga, que ele, lembrando que isso é apenas especulação, nada ficou comprovado.
que ele chegou a se meter lá no fundo para alertar que o Barcelona, se contratasse o Nico Williams, não ia conseguir inscrevê-lo. Por exemplo, o caso do Dani Olmo, para quem lembra, foi um problema grande para inscrevê-lo, mas ele estava decidido a ficar no Barcelona. Por isso falou-se da devoção do Dani Olmo no início do vídeo aqui. É que pagar a cláusula era uma coisa, mas depois inscrevê-lo na liga era algo que se cozinhava à parte. Nico tinha visto uma temporada antes o quanto tinha custado a inscrição de Dani Olmo e não queria que isso acabasse acontecendo com ele. Então ele pediu ao Barcelona para colocar uma cláusula no contrato que dizia que, se o time não pudesse inscrevê-lo antes do início da liga, Nico Williams poderia sair totalmente de graça do... Isso é verdade, porque no contrato do Dani Olmo não havia essa cláusula. Tanto que o Dani Olmo corria o risco de, se o Barcelona não conseguisse inscrever ele ficaria praticamente toda a temporada sem jogar o campeonato doméstico. Ele apenas acho que ia jogar a Champions, Supercopa, por aí. Mas no campeonato na La Liga, que é o campeonato regular da temporada, que todo jogador quer jogar, ele não ia jogar. Mas o Dani Olmo acho que veio a público e ele deixou claro que, pelo amor ao clube, ele faria isso sim. Então o Nico Williams não queria correr esse risco aí de ter chance de não ser inscrito, de sofrer. Ele não queria correr esse risco aí. E ele exigiu com que o Barcelona garantisse na cláusula, pagasse a cláusula de 70 milhões, mas no caso dele não conseguir ser inscrito, ele poder sair do Barcelona. Eu acho que isso pesou demais para o Barcelona. Talvez se fosse no sentido de ou podem me emprestar, algo assim, acho um pouco razoável. Agora já você perder 70 milhões depois de ter investido 70 milhões na cláusula e depois ter que vender o jogador, quem sabe? Porque nesta situação acho que o preço ia cair muito mais, porque hoje em dia, como vocês sabem, a lei da oferta e procura, e seria a última hora, como vocês sabem. Clube. Ou seja, pouco importava que o Barcelona tivesse gastado 60 milhões. Nico poderia ir para um novo destino sem que ninguém lhe dissesse nada. O Futebol Clube Barcelona viu isso com cara de: você quer me fazer de idiota? O Barcelona disse claramente que não, que se tinham feito todo esse esforço, ele agora tinha que confiar neles. Mas Nico não estava disposto e, sem dizer nada a ninguém, acabou renovando por 1000 anos com o Athletic de Bilbao. 1000 anos é brincadeira, mano. Sim, ele renovou por 10 anos, porque o ano era 2025 e Nico Williams renovou até 2035. Acabando assim com qualquer possibilidade de contratação pelo Futebol Clube Barcelona, decisão que, mais cedo ou mais tarde, terminaria em Eu acho que o lado família contou muito para a decisão de William manter. Eu acho que a família fez um pouco a sua cabeça, mano. Pelo menos é o que eu acho. Arrependimento total por parte de Nico Williams. E talvez ele não vá dizer, mas Nico está totalmente arrependido de não ter ido para o Barcelona. A sua realidade atual está longe de ser aquela que um jogador tão talentoso prometia ter. Não, eu acho talento ele mantém e continua. O problema é que eu acho que... Não, isso aconteceu. É que nesta temporada o Atlético em si, o clube foi muito mal. O clube em que ele renovou. E depois ele sofreu praticamente quase toda a temporada com problema, acho, na pubalgia. Aquela lesão que o Lamine teve no princípio da temporada, que também fazia o Lamine jogar abaixo de forma, mano. Então o Nico sofreu quase toda a temporada com aquele problema. E hoje acaba de ser a convocação da Espanha e ele está incluso na lista. Então veremos Nico Williams na Copa do Mundo. E de facto, a temporada seguinte mesmo não foi lá essas coisas. E ele sofreu muito com lesões. E eu não sei, né? Que ele esteja arrependido ou não temos informações oficiais. Mas que sempre dá aquele gostinho aí, acho que dá. Além de todos os gols e assistências, que diga-se de passagem foram poucos, a atualidade de Nico Williams é ainda pior. Ele ficou totalmente no esquecimento. Já não fazem capas sobre ele, já não se fala de quais grandes times estão interessados nele. Passou esta última temporada bastante despercebido. Eu acho que ele quase sempre esteve no esquecimento, até muito mais pela pouca mídia do clube que ele sempre jogou, né? Eu acho que Nico Williams sempre teve aquele hype de mídia quando ele estava na seleção, né? Então acho que parte da mídia mantém a mesma. E também falar que nenhum outro clube vai querer ele, isso eu discordo. Ele ainda é jovem, tem um potencial muito grande e talento também é o que não falta, ele já provou isso para nós. Então, por aí. Sendo lamentavelmente mais protagonista de lesões do que de qualquer outra coisa. O futuro de Nico Williams parece bastante confuso, tendo que tomar uma decisão que para mim é bastante clara. Ele tem que sair do Athletic, sim ou sim. É bastante óbvio que Nico já não vai render mais neste time. Ele chegou ao topo e tudo o que vem agora, se ele ficar, é uma queda sem fim.
O complicado é que Nico já não é dono do seu futuro. Enquanto ele tinha uma cláusula Eu acho que. Não, na parte do contrato, eu acho que não é dono do seu futuro, sim, na parte de contrato. Mas se ele quiser, ele continua sendo dono do futuro dele. Se um clube estiver disposto a pagar, ele pode pedir para sair, isso é normal. Contrato longo não é garantia de que o jogador, mesmo querendo, não vai sair. de 60 milhões, muitos clubes importantes podiam contratá-lo. No entanto, agora, combinado com o mau desempenho que ele teve, é difícil pensar que um time importante virá colocar uma quantia altíssima na mesa para levar Nico Williams. Sua única salvação é a Copa do Mundo. Se Nico Williams fizer um grande campeonato, ele poderia perfeitamente se revalorizar e fazer com que um time queira contratá-lo, mas as lesões, mais uma vez, poderiam frustrar essa oportunidade. Nico Williams voltou a se lesionar a um mês da Copa, o que poderia colocar em perigo sua convocação para o torneio. Felizmente eu estou gravando esse vídeo no dia em que saiu a convocação e Nico Williams está convocado sim e nós veremos Nico Williams e Lamine Yamal na Copa Mundial. E se Nico chegar à Copa, também devido às lesões, ele poderia apresentar um mau desempenho e não ser titular, algo que sem dúvida o prejudicaria bastante. Não, titular eu acho que ele será assim, o De La Fonte gosta muito do estilo de jogo dele, do Yamal, por exemplo, então titular eu acho que se ele chegar em boas condições físicas, será titular. Nico cometeu um erro enorme ao não ir para o Barcelona. Ele deveria ter confiado na equipe, como fez Dani Olmo, que atualmente está triunfando e tem um futuro brilhante. O mesmo poderia acontecer com Nico Williams, mas ele decidiu não ser corajoso e ficar na sua zona de conforto, pagando agora por este grande erro. Então é isso, meus amigos, deixem-me saber o que vocês pensam sobre o Nico Williams. Você acha que ele se equivocou? O que eu penso é que isso é destino da vida, né? Não acho que ele ter mantido ou continuado no Atlético Bilbao foi um grande erro, assim. Talvez o que é grande erro para ti pode não ser grande erro para outra pessoa. Talvez o lado mais coração, o lado mais familiar falou mais alto. E tá tudo bem, tá ok, tá ok. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Deixa aí o vosso like. Lembrando que o link do vídeo original vou deixar aí na descrição. Inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.